Fala, Xeratanga, mais uma vez Deus da Amazônia aqui com vocês para te dar aquela força no teu conteúdo de vestibular e concurso público. Mas antes de começar o nosso vídeo de hoje, a velha chatice de sempre. Inscreva-se, curte, compartilha, chama os teus amigos, assiste o nosso vídeo até o final. Nós precisamos de vocês, cara. É necessário vocês darem esse apoio pra gente continuar aí com esse trabalho, tá bom? Então um abração e agora a gente vai falar de um assunto bastante importante para vocês, que é o assunto chamado de cultura. Sempre cai na prova de história, cai na prova de sociologia, né? E prova de concurso, de vestibular, é um assunto bastante recorrente, esse tema chamado de cultura. Mas primeiro, para a gente entender sobre cultura, a gente tem que começar a entender uma coisa chamada de identidade cultural. Professor, o que é identidade cultural? Identidade cultural, né? Identidade cultural são os elementos dentro de uma determinada sociedade que eu me identifico. Ou seja, existem elementos dentro de uma determinada sociedade que eu me identifico. Então, a partir da minha identificação com determinado elemento, eu chamo aquilo de identidade cultural. É lógico que eu vivo dentro do Brasil, mas tem muitas coisas dentro do Brasil, né, que eu não me identifico. Agora tem outras coisas que sim. E para aquilo que eu me identifico, eu chamo no caso de identidade cultural. Então, a identidade cultural, ela surge a partir de uma coisa chamada de estrutura social. É a partir da minha identidade cultural, que surge a partir da estrutura social, que vai surgir um elemento ou uma coisa chamada de cultura. Mas, professor, o que é cultura, né? Porque há muito questionamento acerca da cultura. Tem gente, por exemplo, aí que faz muita confusão, não consegue entender o que é cultura e quando vai falar, acaba falando muita abobrinha e acaba enrolando todo mundo e ninguém entende. Fica aí, né, um samba doido, vamos dizer assim, tá bom? Então, primeira coisa, o que é cultura? Cultura é um conjunto de valores e de experiências que são adquiridos pelo tempo, né, e pelo espaço. Como assim? A cultura ela depende do tempo e do espaço. O que é que eu estou tentando te dizer com isso? É que a cultura ela vai variar de tempo em tempo. É lógico que há tempo atrás, né, a cultura que nós temos hoje não era a mesma. Tem um argumento, por exemplo, que algumas pessoas usam e que eu fico um pouco chateado. É que o cara diz, olha, o índio, não sei o que, aquele índio de hoje, né? O índio está usando uma Hilux, o índio está usando um cordão de ouro, o índio está usando isso, aquilo, outro. Mano, o fato do índio usar um determinado elemento não deixa, isso não faz com que ele deixe de ser índio, ele continua sendo índio, ele apenas modificou a cultura dele. A cultura ela se modifica, a cultura ela é mutável, ela não é algo estático, ela não vai parar. Então o índio ele tem o direito de usar se ele quiser. Então a cultura é algo que vai se modificando, porque se a cultura fosse algo parado, então você, que é com essa perspectiva do índio mudar, você tinha que voltar para a idade da pedra. Então o fato do cara ser índio ali, e estar com uma roupa, estar com um sapato, alguma coisa, isso não, ele não deixa de ser índio, cara. Então preste atenção, deixa de ser arrogante e não querer entender as coisas e acabar fazendo julgamentos levianos e sem aprofundamento. Então a cultura ela depende do tempo e do espaço, ela vai variando. Há um tempo desse atrás, ou há um bom tempo, as mulheres não poderiam usar biquíni, aquilo era considerado uma ofensa. Hoje as mulheres usam, então a cultura ela modificou. Antigamente as mulheres eram submissas aos homens, hoje em dia muitas mulheres elas não são tão submissas, algumas mulheres conseguiram se libertar e graças a Deus essa cultura mudou, então a cultura ela vai modificando. Seria trágico se a cultura permanecesse. A cultura, por exemplo, do machismo, a cultura da homofobia, assim por diante, a cultura ela se modifica, ela depende de sociedade para sociedade, ou seja, a cultura do Brasil é uma coisa, a cultura de outro país é outra coisa. Aqui no Brasil, por exemplo, se você levar chifre é capaz de dar morte. Mas, por exemplo, se você for numa sociedade de esquimó, né, lá na sociedade de esquimó é comum, né, você visitar lá o esquimó e ficar com a mulher dele, cara. Isso para ele não vai ser ofensa. Aqui no Brasil vai dar morte. Ela, em muitos casos, dá morte isso, né? Mas, por exemplo, lá na sociedade de esquimó não é assim. Então é muito complicado. Aqui o caboclo se mata porque levou chifre. Lá o esquimó comemora porque levou um chifre. Então a cultura ela vai variar de povo para povo, de sociedade para sociedade, de tempo para tempo. Então a cultura não é algo, vamos dizer assim, parado, não é algo estático, é algo que está se modificando constantemente. Então o primeiro conceito de cultura você já aprendeu. Uma outra coisa que você precisa compreender acerca da cultura é um conceito chamado de aculturação. O que é aculturação? É quando eu vou me adaptar, vamos dizer assim, adaptação a uma outra cultura.
Eu viajei, eu vou morar em um determinado país, uma determinada região, e aí eu vou me adaptar àquela cultura. Agora vale ressaltar que nem sempre quando eu estou morando dentro de uma sociedade, eu convivo dentro de uma sociedade, isso não significa dizer que eu consegui absorver todos os elementos daquela cultura. Viver dentro de uma sociedade não significa dizer que você é aculturado. Quando você é aculturado, é quando você absorve, né? É quando você se adapta a uma outra cultura. Eu não posso dizer, por exemplo, que o índio que mantém o mesmo costume, os mesmos hábitos, ou que não conseguiu se adaptar ao costume do homem branco, eu não posso dizer que ele é um sujeito aculturado. Ele é um índio que está vivendo em uma sociedade, mas que mantém, no caso ali, a sua cultura. Então, a aculturação é quando eu absorvo os elementos de uma outra cultura e você tem que prestar atenção. Outra coisa que sempre surge em termos de prova de vocês, que a prova do Enem adora isso, trocar esses conceitos para poder confundir a tua cabeça. É um conceito chamado de encultura ou enculturação. O que é a encultura? É quando eu absorvo os elementos da minha própria cultura. Eu vivo dentro de uma sociedade, dentro de uma cidade, e começo a absorver aqueles elementos da cultura. Esse processo é chamado de enculturação. Por exemplo, eu vivo na cidade de Cametá, eu não sou filho de Cametá, eu sou filho de uma cidade, né, a cidade de Salinópolis, que fica no Nordeste paraense. A cidade de Salinópolis é minha terra, e eu vivo em Cametá. Aqui em Cametá, por exemplo, o povo e a população tem o hábito de tomar mingau de arroz com açaí. Eu já tentei me adaptar a essa lógica, a essa cultura, e não consegui me adaptar a tomar o mingau, no caso ali, de arroz com açaí. Mas faz parte da cultura cametaense. Então, a enculturação é quando eu absorvo os elementos da minha própria cultura. Fica de olho para você não errar. E essas questões caem em prova, o Enem troca e confunde aí a tua cabeça. Então preste atenção. Um outro conceito bacaninha, que é um conceito chamado de subcultura. O que é subcultura? Subcultura é que dentro de uma mesma cultura existe o que? Várias culturas. Nós temos o território brasileiro, e dentro do território brasileiro, apesar de eu ter um povo brasileiro, mas dentro desse povo brasileiro existem muitas outras culturas. Por exemplo, existe o povo paraense, existe o povo, no caso lá, gaúcho, que é lá do sul do Brasil, existem vários povos dentro do Brasil, e cada um mantém, no caso, a sua cultura, inclusive a sua cultura em termos de linguagem, a sua maneira de falar. Por exemplo, a macaxeira, para o eixo sul e sudeste aí, é chamado, no caso lá, de aipim, né? Aqui no Nordeste, no Nordeste a gente chama o charque, a gente chama, por exemplo, charque, a carne seca. Ali no Nordeste chama de jabá, né? Chama não só de jabá, como também chama de charque. Se você vai, por exemplo, lá no sul do Brasil, muitas regiões ali chama de carne maturada. Se você vai ali em São Paulo, você chama ali, no caso ali para o charque, você vai chamar ali, né, não, é de carne seca. E aí se você chega aqui no estado do Pará, você vai chamar no caso de charque. Aqui no estado do Pará você ainda precisa especificar. Você chega dentro do supermercado e diz, olha, cara, eu queria, né, 1 quilo de charque. O camarada vai dizer para ti, qual é o charque do quê? O charque de comer ou outro charque de comer? Porque no estado do Pará o charque tem duplo sentido. Então, dentro do Brasil, né, existem várias culturas e que precisam ser compreendidas dentro de uma totalidade. Então, subcultura, né, é justamente essa variação de cultura que existe dentro do território. Como é que isso cai na minha prova? Por exemplo, o sotaque nordestino, o oxente, aqui no estado do Pará, o égua, lá no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, tchê, né, que a turma fala. Então, quando usar esse trocadilho, essas questões dentro da prova, você consegue entender que é o que? Uma subcultura. Então, fica de olho para você não errar suas questões nem de prova de concurso e nem de vestibular. Um outro tema bastante recorrente em termos de prova de concurso e de vestibular é um tema chamado, no caso, de cultura material, e cultura, no caso, imaterial, tá? O que é esses elementos chamados de cultura material e imaterial? A cultura material é tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que eu posso tocar, né? Tudo aquilo que eu posso sentir a partir do meu tato. Isso é chamado de cultura material. Mas tudo aquilo que está relacionado ao subjetivo, né? Tudo aquilo que é relacionado ao intangível, aquilo que eu não posso tocar, aquilo que está relacionado com o meu sentimento, a minha forma de pensar, né, a minha forma de agir, o meu jeito de fazer as coisas, a minha maneira de fazer as coisas, isso é chamado o quê? De cultura imaterial. Normalmente a turma faz confusão em relação a isso, a cultura material e a cultura imaterial. Então, cultura material são aqueles elementos palpáveis. A cultura imaterial são os elementos, vamos dizer assim, intangíveis, né? Vamos dizer que está relacionado ao subjetivo de cada indivíduo. Vamos falar um pouco agora sobre a cultura material. O que é a cultura material?
Por exemplo, cultura material são objetos. Como assim objetos? Colher, garfo, faca, relógio, é cultura material, né? Você é um objeto, você pode pegar símbolos, seja lá o símbolo que for, o crucifixo, né? Que você tem ali, a cruz que representa Jesus Cristo e tantos outros símbolos, né? Também é, no caso, não chamar uma cultura material. O celular, a tecnologia que a gente tem hoje, também é um tipo de cultura material. A bandeira é uma cultura material, o carro, né? Todos os elementos são culturas materiais, um prédio, né, uma obra de arte. A obra de arte é uma cultura material, mas se o camarada foi lá, pintou aquela obra de arte, o jeito dele fazer, a maneira com que ele fez a pintura, é o que? Cultura imaterial, que está relacionado ao que? Ao subjetivo. Então, tudo que está relacionado ao subjetivo é chamado de cultura imaterial. Não vai esquecer. Mais exemplo de cultura imaterial, a crença, né? Tem várias pessoas e várias maneiras de acreditar. Isso está relacionado ao subjetivo. Por exemplo, eu costumo dizer que cada um encontra Deus à sua maneira, e existem aquelas pessoas que não conseguem encontrar Deus ao longo do tempo. São ateus, são isso, aquilo, outro. Mas a crença de cada sujeito, de cada indivíduo, né, ele vai encontrar com o tempo, e cada um encontra a sua maneira, porque cada um tem um jeito subjetivo de viver. A sua crença, a sua forma de ver a vida é uma cultura que imaterial, porque é algo intangível, é algo que não é palpável, né? Então é algo que está relacionado ao teu subjetivo, os teus valores morais, né? Os teus valores morais. Normalmente, teus valores morais também é material, porque tem a ver com você. Não é algo generalizado, não é para todos. A moral, ela é relativa e ela é subjetiva, de sujeito para sujeito, de indivíduo para indivíduo e de sociedade para sociedade. E você precisa entender isso. As ideias, né? As ideias também, né? Como eu falei, é o jeito de fazer, a maneira de fazer, o modo de fazer. Né? Se a gente for pegar, é cultura imaterial. A fé é uma outra cultura imaterial. Você tem uma maneira de ver a vida, você tem uma maneira de viver a sua fé. Quantas e quantas pessoas, por exemplo, né, têm medo de ir para o inferno? Quantas e quantas pessoas não têm a esperança, por exemplo, de ir para o céu? Isso é fé, é algo que a gente não pode comprovar, mas que vive na subjetividade de cada pessoa. Tem várias pessoas e várias maneiras de ter fé. A democracia é uma cultura imaterial, é um valor a democracia, que é defendido por algumas pessoas, por outras não. Então você precisa entender o amor. Olha o que é o amor, né? Tem gente, por exemplo, que acha que amor é da flor, que amor é isso, que amor é isso, aquilo, outro. O amor, ele é subjetivo também, ele é relativo. Cada pessoa, cada sujeito, cada indivíduo tem o seu direito de amar, né? A paz é uma cultura imaterial. Por que uma cultura? Porque também é subjetivo. Para muitas pessoas, estar em paz é, por exemplo, chegar, estar com uma roupinha branca, sentado no ar-condicionado, e assim por diante. Tem pessoa que acredita que vai ter paz depois que eu morrer, que vai chegar no paraíso, que vai ficar lá, né, sem fazer nada, olhando para o tempo, que ele não sente desejo, que ele não sente vontade, não sente aquilo. Para algumas pessoas isso é paz. Às vezes paz para uma pessoa está dentro da igreja, e assim por diante. A amizade. A amizade é muito relativa, é muito subjetivo, também é uma cultura imaterial. A amizade é diferente e tem muita gente que faz confusão. Tem gente, por exemplo, só porque você não tem uma amizade da maneira que agrade aquela pessoa, ela acha que você não tem amizade. Acontece que a sua maneira de ter amizade é um outro jeito e você deve ser entendido na sua totalidade. Então, queridos, para o vídeo não ficar muito longo, nosso vídeo sobre cultura termina por aqui. A gente vai mandar outros vídeos para vocês. Fica de olho, curte, inscreva-se, compartilha. Um abração de Deus da Amazônia e até mais.